NET Educação no ar. Vamos saber como o uso da bicicleta ajuda ao desenvolvimento das crianças. Como pai e como professor de educação física e que pensa essas questões, principalmente que eu chamo de alfabetização corporal, quer dizer, as crianças precisam ser alfabetizadas corporalmente. Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, a jogar futebol, a andar de patins ou de skate. E tem também um bate-papo muito interessante sobre o Currículo Básico Nacional. Quando a gente fala de uma base nacional comum, nós não estamos falando de ter aqui uma prescrição dia a dia do que o professor tem que fazer na sala de aula. A gente está falando, sim, do direito de aprendizagem. E isso é essencial para que a gente consiga, em primeiro lugar, organizar o que é conteúdo, em que momento aquele conteúdo se presta a quê. Olá, o NET Educação está começando e nós saímos do estúdio e viemos para cá, para esse lugar belíssimo, a Biblioteca de São Paulo, que fica no Parque da Juventude, na zona norte da cidade. E claro, eu e você estamos em ótima companhia. Estou aqui com a Vera Cabral, né, Vera? Seja bem-vinda. Ela é doutoranda em Economia Social pela Unicamp e também atua como consultora independente na área educacional, com foco em inovação e políticas públicas. Olha, é uma honra recebê-la aqui, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Melhor ainda é o nosso assunto, né, Vera? Ah, muito bom. A gente vai falar sobre a elaboração do Currículo Básico Nacional. O que é isso? É importante para você que mora aqui no Brasil, que estuda, que está interessado em saber como é que vai ficar o futuro da educação. Você que está do Oiapoque ao Chuí vai ser afetado. Veja por quê. O Brasil ainda não possui um currículo escolar unificado que determine o que e em que momento os conteúdos devem ser ensinados aos estudantes do ensino básico. Apesar disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica de 1996, assim como o Plano Nacional de Educação de 2014, determina que o governo federal estabeleça os conteúdos a serem ensinados na educação básica. A proposta do Ministério da Educação é de que em 2016 todas as escolas do país, públicas e privadas, sigam a chamada Base Nacional Comum, documento que determina quais conteúdos das disciplinas obrigatórias, como matemática, língua portuguesa, história, geografia e ciências, devem ser apresentados aos estudantes. Então, gente, é importante lembrar que na rede pública os estados e municípios são responsáveis aí por esse currículo e no caso da rede privada fica meio a cargo de cada um. É isso mesmo, Vera? O que entra em questão nesse debate? Quais são os prós e os contras? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a discussão sobre currículo ela tem que passar pela questão do direito da aprendizagem. Então, quando a gente fala que estados, municípios e sistemas de ensino e que as escolas particulares têm liberdade de definir seus próprios currículos, a gente tem que pensar que a gente está num país e que a gente tem objetivos e que a gente tem também exames nacionais que acabam quase que definindo aquilo que as pessoas devem aprender dentro da sua educação básica. Quando a gente fala de estabelecer um padrão curricular nacional básico, a gente está falando de criar alguma homogeneidade. Porque nessas circunstâncias, o que é priorizado em termos de aprendizagem em um determinado estado do Brasil pode não ser priorizado no outro. A gente precisa criar, como nação, alguns padrões que sejam básicos. Nós não estamos falando aqui de que todo mundo vai ensinar igual, de que todo mundo vai trabalhar exatamente o mesmo conteúdo. Mas a gente está falando de opções que são opções de política, que dizem respeito à nação, que diz respeito àquilo que todo brasileiro tem direito a saber e deve saber. Então, isso passa, por exemplo, pela questão da diversidade. Quando a gente fala em currículos específicos, a diversidade geralmente vai para a parte diversificada. Quando hoje é muito claro dentro do Brasil que a diversidade é alguma coisa que tem que ser trabalhada por todos. E quando a gente também fala de parâmetros aqui para currículos, a gente está falando também não de conteúdo, porque a gente está cansado de saber de que daqui a alguns anos, primeiro, esse conteúdo específico já pode ter sido alterado, a gente sabe que as profissões estão mudando, quer dizer, as pessoas não são formadas para uma coisa específica. Então a gente tem que trabalhar muito mais na perspectiva daquelas competências, daquelas
habilidades que as pessoas precisam saber quando saem da educação básica. Isso tem que ser geral para todos. Então não se trata de definir o que é mínimo, não se trata de definir o que é diversidade, mas se trata de definir aquele direito que todo jovem, todo cidadão que passa pela vida escolar tem direito de aprender. Isso é comum a todos. A escola precisa ensinar para a vida do cidadão, para a inserção dele na sociedade, para a inserção produtiva, para que ele consiga ser uma pessoa realizada e que realize os seus potenciais na sua vida. A escola trabalha para isso, é ser treinado para. A função da escola é educar, e educar é muito mais amplo do que conhecer conteúdos muito específicos. O conteúdo tem que estar a serviço de uma aprendizagem que tenha significado e não ele ser ensinado por si só. Agora, muita gente que é contrária a esse tipo de metodologia vai falar que pode engessar o professor na sala de aula porque tem que seguir aquilo ali. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, a primeira coisa é que quando a gente fala de uma base nacional comum, nós não estamos falando de ter aqui uma prescrição dia a dia do que o professor tem que fazer na sala de aula. A gente está falando, sim, do direito de aprendizagem. E isso é essencial para que a gente consiga, em primeiro lugar, organizar o que é conteúdo, em que momento aquele conteúdo se presta a quê. Isso é essencial para que a gente possa detectar qual é o interesse do aluno. Então, algum aluno pode aprender o mesmo conceito pela via da matemática e o outro pode aprender o mesmo conceito pela via, não sei, de alguma outra coisa com lógica, da física que seja, ou saindo das ciências exatas até pela gramática, não é? E aí, então, quer dizer, como é que esses conteúdos têm que estar organizados? Isso, em função de um objetivo de aprendizagem, isso é um dado que a gente pode ter essa diversidade toda. Quais são as metodologias? Qual é a visão de educação que um estado, que um município ou que uma escola tem? Tudo isso compõe o currículo e tudo isso faz parte daquilo que é desenvolvido na escola, na sala de aula, e que com certeza não fará parte disso que nós estamos falando, que é a parte comum que todo brasileiro tem direito. Uma questão bem prática também diz respeito a quando você está estudando, por exemplo, no estado de São Paulo e a sua família tem que mudar para Manaus. O que a gente vê é que fica um monte de buraco na aprendizagem dessa criança se a gente definir algum padrão do que deveria ter sido colocado. Quando a gente olha currículos diferentes, eles têm prioridades diferentes. Então, se a gente esclarecer o que deve ser ensinado para essa criança, ainda que com currículo diferente, a gente consegue dar conta, independente dele morar em São Paulo, no Amapá, no Acre ou no Chuí. Mas aí não entram aquelas desigualdades históricas? Quando eu abri o programa, falei, você é do Oiapoque ao Chuí, porque talvez quem esteja em Alagoas, quem esteja em Catolé do Rocha, no Rio Grande do Norte, possa ter um currículo diferente, umas condições, melhor dizendo, possa ter condições diferentes daquele que está no estado mais desenvolvido, em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. Eu acho que, na verdade, o estabelecimento de uma base nacional comum, ela tende a acabar com a desigualdade, quer dizer, ela contribui para a gente reduzir essas desigualdades. Ela, por si só, não fará nada, claro, vamos deixar claro, mas na medida em que ela pode orientar a formação de professores, em que ela pode orientar a disponibilização de conteúdos, em que ela pode trabalhar muito mais na perspectiva, você sabendo de você saber o que deve ser ensinado e escolher questões que são muito mais ligadas ao dia a dia daquelas crianças, daqueles jovens, do que efetivamente fazer uma coisa que é pré-determinada ou que está definido lá no livro didático exclusivamente, isso melhora. Eu acho que basicamente a forma de você fazer com que as coisas melhorem é poder ter a expectativa daquilo que o professor deverá ensinar, daquilo que o aluno deverá aprender. Uma coisa que a gente precisa ter claro é que hoje em dia, quando se fala de educação, o centro é a aprendizagem, tendo a clareza de que a escola não é o único local que propicia situações de aprendizagem, mas a escola tem a função de organizar todo esse processo de aprendizagem e ela tem muito que ensinar. Então, ao contrário do que pode parecer, a gente saber o que é esperado da escola ajuda no processo de formação de professores, ajuda no processo de organização do currículo e, por conta disso tudo, ela
pode ser vista como uma contribuição para a redução dessas disparidades. E a gente está falando de um currículo básico, que pode ser incrementado e deve ser incrementado. Deve ser incrementado. A gente precisa tomar um cuidado para que isso não seja visto como um currículo mínimo. Quando a gente fala de base nacional comum, o conceito é diferente do conceito de currículo. Porque o conceito de currículo, como eu já disse, ele expressa visões de mundo, ele expressa ideologias, ele expressa posições políticas. O currículo ele é uma expressão da política educacional que você pretende implementar. Cada estado vai continuar tendo essa liberdade, cada município vai continuar tendo essa liberdade em um grau muito grande também. Cada escola continua tendo a liberdade. O que a gente tem que deixar claro é, em termos nacionais, em termos de um país federativo como é o Brasil, o que se espera que o conjunto das escolas e o conjunto dos estados e dos municípios trabalhem na educação de seus jovens. Esse assunto vindo à tona vai ter de vir à tona também a questão da igualdade entre os professores, uma preparação maior, já que tem que equiparar as competências, salários também, essa discussão passa por aí? A discussão da qualidade da educação passa por salário, passa por valorização do professor, que não é só salário, que é formação, que é trabalho com dignidade, que é muito mais do que salário. Mas dentro do campo da educação e da valorização do professor, a partir da definição de uma base curricular nacional comum, a gente tem muito o que fazer sim. Porque, na verdade, quando a gente olha a educação hoje no mundo, é muito mais em termos de que a gente não trabalha de uma forma instrucional, a gente trabalha com os alunos de uma forma em que a gente garanta autonomia de aprendizagem para esse aluno. Então, é isso, Vera, muito obrigada por essa aula aí sobre o Currículo Básico Nacional e fica o espaço para as tuas considerações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade e gostaria de dizer que a construção de uma base nacional comum é mais um passo que a gente dá em relação a mudar a qualidade da educação no nosso país, que é essencial. A gente não vai para lugar nenhum. O maior ativo que a gente pode ter numa sociedade hoje são as suas pessoas e é o conhecimento. E individualmente, as pessoas terem a possibilidade de transitar no mercado de trabalho e no mundo socialmente a partir de uma educação de qualidade, isso é básico para que a gente viva na sociedade atual. Então, eu acho que são muitos passos e eu tenho certeza de que a construção de uma base nacional comum contribui para isso. Ok, muito obrigada mais uma vez, Vera. E olha, você não saia daí que no próximo bloco tem mais NET Educação. Voltamos já.